É muito curioso a gente notar uma coisa que está presente na mesa de quase todo mundo no Brasil, de norte a sul do país. É um alimento tão no dia a dia, tão enraizado mesmo na nossa rotina, que muitas vezes passa completamente batido. Passa totalmente despercebido, né? A gente nem pensa sobre isso. Exato, a gente não pensa, mas tem uma história oculta e, cara, muito fascinante por trás dessa raiz rústica. Uma história que envolve veneno letal, lendas super antigas sobre sacrifício, decretos militares e até mesmo o sustento de rotas comerciais cruzando oceanos. Não é à toa que o grande historiador Luiz da Câmara Cascudo cunhou um título de respeito absoluto para ela, chamando de a Rainha do Brasil. E olha, é uma definição perfeita e que carrega um peso histórico gigantesco. Para nossa imersão profunda de hoje, eu me debrucei sobre um material riquíssimo que documenta justamente a construção dessa majestade toda. A base da nossa conversa vem de pesquisas consolidadas, guiadas em grande parte pelo livro Mandioca, Valor Histórico, Cultural e Gastronômico, publicado em 2019 por Valmir de Souza Farias, José Teixeira de Seixas Filho e Maria Geralda de Miranda. O que a gente tem em mãos é tipo um mapa botânico e antropológico. Pois é. Hoje, a ideia é olhar para essa pilha de pesquisas e tentar entender como uma simples raiz silvestre virou um patrimônio imaterial do Brasil, porque ela foi oficialmente registrada pelo IPHAN no Livro de Registro dos Saberes, não é pouca coisa. A gente vai investigar como ela salvou colonizadores da fome, financiou rotas comerciais complexas e formou, assim, a base inegável da nossa gastronomia. E para entender essa trajetória colossal, a gente precisa voltar lá para o começo, para o berço botânico e mítico dessa planta. Com certeza. Se a gente for olhar para o lado agronômico, o centro de origem da mandioca são os neotrópicos. A maior diversidade biológica da espécie está ali no Brasil Central, o que indica que foi nessa região que os povos originários começaram um processo longo, super complexo de domesticação, e isso há milênios. Muito antes de qualquer barco europeu sonhar em cruzar o Atlântico, essa planta já era a base da segurança alimentar de várias nações indígenas. E o choque cultural quando os europeus chegaram foi imediato, né? Na famosa carta do Pero Vaz de Caminha, tem uma tentativa quase cômica de descrever o que os indígenas comiam. Ele chama a mandioca de inhame. Faltava vocabulário, faltava uma referência visual mesmo. Sim, ele não tinha ideia do que era aquilo, e ele relata na carta o vigor físico, a saúde, a força dos nativos, e acaba atribuindo isso àquela raiz estranha que ele viu. Mas a origem dessa planta na cultura indígena vai muito além da botânica. Certo, vamos desempacotar isso. As lendas de origem são maravilhosas e quase sempre envolvem elementos do sagrado, do feminino e de um sacrifício formador. A narrativa mais famosa é, sem dúvida, a lenda de Mani. É a mais clássica. E essa lenda carrega um simbolismo fundacional impressionante para quem escuta. A narrativa descreve que a filha de um chefe indígena engravidou, de forma bem misteriosa. O pai, tomado por aquela fúria, pela desconfiança, exigiu saber quem era o responsável. Até que ele teve um sonho que revelou que a filha era inocente e que a gravidez era um evento espiritual. Um aviso divino mesmo. Isso. E meses depois, a jovem deu à luz uma menina belíssima, mas com uma característica crucial para a lenda, uma menina de pele extremamente branca, que é, claro, a representação simbólica exata da cor interna da raiz da mandioca. E aí a história toma um rumo trágico, mas poético, né? A menina, que recebeu o nome de Mani, morre subitamente logo depois de completar 1 ano. Sem doença, sem dor. E, seguindo a tradição do povo dela, ela é enterrada dentro da própria oca. Mas peraí, enterrar dentro da própria casa, isso era uma prática comum ou é um detalhe inventado para o mito para simbolizar a planta e o lar? É uma ótima pergunta. Na verdade, o sepultamento dentro da habitação era uma prática fúnebre real e bem comum entre vários grupos indígenas amazônicos. O propósito era manter os ancestrais próximos, integrando os mortos no dia a dia dos vivos.
E no contexto do mito, isso ganha uma camada a mais. A mãe da Mani regava a sepultura todo dia com as lágrimas dela. O luto virando adubo. E ficaram inebriados, meio cambaleantes. E isso atiçou a curiosidade da tribo, que foi lá, cavou a terra e encontrou uma raiz grossa e branca igual à pele da menina. E daí surgiu o nome, Manioca. A casa de Mani ou a transformação de Mani. É uma cosmologia linda. O luto que vira o alimento para sustentar todas as gerações dali para frente. E é muito interessante notar como esses mitos foram ganhando outras roupagens com o tempo e o contato com outros povos, né? Sim, o Cinquecento Religioso entrou com tudo. Depois que os colonizadores chegaram, começou a circular uma versão cristã da história. Essa lenda dizia que a mandioca brotou do cajado de São Tomé, que os indígenas chamavam de Zumé. Ele teria andado pelas Américas ensinando técnicas de agricultura. E além dessa apropriação, tem outras narrativas originais muito fortes, tipo o mito do povo Teneteterrara, no Maranhão. O que diz o mito deles? É bem punitivo. Segundo a tradição deles, o deus Tupã decidiu punir a curiosidade das mulheres da tribo. Elas teriam tentado espiar um ritual sagrado e totalmente proibido para elas. O castigo divino foi transformar o processamento da farinha de mandioca num trabalho extremamente árduo e exclusivamente feminino para sempre. É o mito justificando a divisão social do trabalho na aldeia. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque esse trabalho de processamento que as mulheres indígenas faziam não era só pegar uma raiz, ralar e jogar no fogo. Era um verdadeiro laboratório de química operando no meio da floresta. Eu vi nas fontes que mexer com essa raiz in natura era literalmente uma questão de vida ou morte, principalmente a variedade brava. O que eles estavam tentando neutralizar ali? O que é fascinante aqui é o nível de sofisticação do conhecimento empírico que eles tinham. Eles lidavam com compostos chamados cianogênicos, especificamente umas substâncias chamadas linarina e lotaustralina. Quando as células da mandioca brava são rompidas, ou seja, quando ela é mastigada ou ralada, uma enzima entra em contato com essas substâncias e gera uma reação química. O subproduto é o ácido cianídrico. O cianeto de hidrogênio. Isso, cianeto. É um veneno agudo, celular, totalmente letal, bloqueia a respiração das células e pode matar um ser humano adulto bem rápido se ingerido. Então, basicamente, a base alimentar de milhões de pessoas era uma raiz altamente tóxica. Como é que se resolve um problema de engenharia botânica desse tamanho sem ter um laboratório moderno? Eles criaram uma invenção tecnológica brilhante chamada Tipiti. É um cilindro trançado, elástico, feito com folhas de palmeira ou cipó. As mulheres ralavam a mandioca brava e botavam essa massa úmida e venenosa dentro do cilindro. Aí elas penduravam o tipiti e botavam peso na ponta de baixo ou usavam alavancas. A física daquele trançado faz com que quando ele estica, o diâmetro diminui. Então ele comprime a massa com uma força absurda. É tipo uma centrífuga mecânica de cipó. Exato, mas centrífuga rústica de altíssima eficiência. Isso espreme todo o líquido tóxico para fora. E aquele líquido amarelo que sai é o famoso tucupi, que antes era veneno e depois vira uma iguaria. Enquanto isso, a massa que ficou ali prensada e desidratada ia para os tachos de barro no fogo para torrar. O calor extremo evaporava qualquer restinho de cianeto que sobrasse. E o resultado era uma farinha segura, super nutritiva e que durava meses. Sem essa tecnologia de desintoxicação dominada pelos indígenas, o projeto colonial europeu no Brasil ia colapsar muito rápido. Quando os portugueses tentaram plantar trigo na colônia nova, eles viram que não dava. O clima tropical e o solo úmido não deixavam a planta europeia vingar, a colheita apodrecia. Com risco real de morrer de fome, o colonizador teve que engolir o orgulho e adotar a tecnologia indígena. A mandioca virou o pão da terra. E a diversidade desse pão já era gigante. O jesuíta João Daniel, no século XVIII, documentou maravilhado os vários tipos de farinha que faziam aqui. A farinha d'água, por exemplo, é uma loucura. A técnica de deixar a raiz afundada no rio por dias até fermentar. A fermentação quebrava as toxinas e dava aquela acidez característica do sabor.
O jesuíta catalogou também a farinha seca feita ralando direto sem fermentar. Tinha a carimã, a puba, que era uma fermentação mais pesada, resultando numa massa bem fina, quase um mingau curativo, e, claro, a tapioca, o amido puríssimo, que decantava do líquido do tipiti. Era uma biblioteca de amidos que a Europa não tinha. E essa dependência europeia atingiu um ápice maluco durante a invasão holandesa no Nordeste. A Companhia das Índias Ocidentais dominou Pernambuco, mas esbarrou em um problema logístico. Os senhores de engenho queriam plantar só cana-de-açúcar. Era o que dava dinheiro na Europa. Ninguém queria gastar terra ou mão de obra plantando comida de verdade. O resultado foi uma crise de fome brutal. Foi um colapso iminente mesmo. E por isso que, no dia 15 de abril de 1640, o governador Maurício de Nassau interveio com mão de ferro. Ele baixou um decreto oficial obrigando todo senhor de engenho a plantar 250 covas de mandioca para cada pessoa escravizada que ele tivesse trabalhando nas terras dele. 250 covas. E não era um pedido, era a lei mesmo. Lei pura. Quem desobedecesse tomava multas altíssimas, até confisco de bens. Os próprios holandeses, que antes faziam cara feia, começaram a chamar a farinha de o pão brasileiro. Se conectarmos isso a um panorama maior. A gente entra num dos capítulos mais sombrios e mais definidores da história global. Como o pesquisador Luiz Felipe de Alencastro aponta, a farinha de mandioca deixou de ser só comida da roça para virar uma engrenagem fundamental da economia do Atlântico Sul. E como um carboidrato vira engrenagem econômica internacional? Porque ela virou o combustível logístico do tráfico transatlântico de pessoas escravizadas. A farinha torrada era o alimento não perecível perfeito. Longe da umidade, ela durava muitos meses nos porões abafados dos navios negreiros, os tumbeiros. O trigo europeu não aguentava. Então a mandioca manteve os cativos vivos durante a travessia. E a tragédia não para por aí. Ela não só alimentava a viagem, ela financiava o sequestro. Eu li isso no material e é um detalhe muito terrível. A farinha cruzava o oceano e, chegando na costa da África, era usada como moeda de troca ativamente. Igual o fumo baiano e a cachaça. Sacas de farinha compravam seres humanos. A mesma planta que garantiu a vida dos indígenas virou um instrumento para escalar a maior operação de tráfico humano da história. O peso de um grão de farinha é difícil de mensurar. É pesado demais. E a prova dessa circulação imensa são os apelidos históricos que o produto ganhou. A farinha de barco, por exemplo, era um lote que passava tanto tempo no porão do navio que chegava no porto com aquele cheiro forte de maresia, de mofo. Era de qualidade ruim e vendida mais barata para a população pobre. Tinha também a farinha de foguete, né? E em momentos de crise, de seca, faltava produto e gerava pânico na cidade. Quando chegava uma tropa de mulas ou um navio com farinha, as autoridades soltavam fogos de artifício no meio da rua. Era o sinal sonoro para o povo faminto saber que a comida chegou no armazém. E tinha a farinha de guerra, feita mais grossa e dura de propósito para resistir ao tempo e servir de ração nos quartéis. E dando um salto no tempo, se a gente olhar para o mapa econômico hoje, a mandioca ainda é uma potência agrícola, mas a geografia mudou muito. Historicamente, o Nordeste reinou absoluto como polo de cultivo, muito ligado à agricultura familiar e à resistência às secas. Mas os dados atuais do agronegócio mostram uma virada forte. Sim, a região norte assumiu a liderança nacional nas últimas décadas. Hoje responde por mais de 36% de toda a produção do Brasil. O Pará virou campeão em volume, com mais de 20% da mandioca nacional. Mas quando a gente olha para a eficiência, o jogo vira completamente. Vira para o estado do Paraná, lá no sul. Enquanto no norte o cultivo ainda é muito manual, muito tradicional de pequenos produtores, o Paraná lidera os índices de produtividade com muita folga. Eles usam mecanização pesada, correção de solo de alta tecnologia e melhoramento genético focado na indústria de extração de amido, as feculárias. É o contraste perfeito da subsistência tradicional contra o agronegócio de alta performance. Eles tiram muitas toneladas a mais por hectare. Mostra como a planta é versátil pra caramba. E falando em versatilidade, a gente não pode entender a mandioca sem ver o que acontece quando ela sai da roça e vai para a panela.
A comida reflete a identidade de quem prepara. E no Brasil, a farinha foi a grande tela em branco onde várias culturas pintaram suas histórias. A gastronomia do norte, por exemplo, tem uma relação de dependência poética com a mandioca. O chibé, que é só farinha d'água misturado com água fria, é a hidratação e a energia essenciais para o caboclo. A coisa é tão forte que o Tiago de Mello, o grande poeta do Amazonas, imortalizou o chibé em poema, descrevendo como salvador das crianças nas áreas de várzea. E a criatividade do povo não tem limite. Tem o bolo podre amazônico, que tem esse nome estranho de feira, mas é uma obra-prima que quebra a lógica da confeitaria europeia. Ele originalmente nem leva açúcar na massa. É feito com farinha de tapioca hidratada, ovos, leite e manteiga. Tudo assado para criar uma textura que o trigo jamais conseguiria imitar. E como símbolo máximo da paciência e do respeito pelo perigo da raiz, a gente tem a maniçoba, um prato que exige uma dedicação quase de ritual. O ingrediente central é a maniva, as folhas da mandioca brava moídas. Como a gente falou daquele veneno do ácido cianídrico, a folha tem uma concentração altíssima disso. Para poder comer sem morrer, tem que ferver a folha de forma contínua de 4 a 7 dias ininterruptos. Cozinhar algo por uma semana inteira só para não morrer envenenado é a prova definitiva do respeito pela natureza. Só depois dessa fervura exaustiva que entram as carnes salgadas, o poco, o charque. Fica aquele prato escuro, denso, que muita gente chama de feijoada sem feijão. E claro, tem o tacacá, servido nas cuias fervendo em Belém e Manaus. Tem o tucupi, que é aquele sumo que perdeu o veneno e ganhou um umami vibrante, junto com a goma de tapioca, camarão seco e o jambu anestesiando a boca. É a Amazônia no estado líquido. Já quando a gente olha para o Nordeste e para o Sudeste, a narrativa gastronômica cruza com o ciclo da cana e com a sabedoria das mulheres africanas escravizadas. Sem o trigo para engrossar caldos, elas buscaram na mandioca o que elas conheciam dos inhames africanos. Foi uma adaptação genial. Elas pegaram o conhecimento indígena e colocaram ingredientes da ancestralidade delas. O leite de coco do litoral nordestino e o azeite de dendê. Dessa fusão nasceram pratos inacreditáveis. O bobó de camarão, com aquele creme aveludado e dourado, é uma base feita inteira de purê de mandioca, ou macaxeira, enriquecida com dendê. A técnica africana de espessamento aplicada numa raiz americana, o mesmo vale para as farofas. A farofa de dendê, que dá aquela cor e umidade na farinha torrada, acompanha tudo, do terreiro ao almoço de domingo. E a doçaria também mudou. A macaxeira ralada misturou com o açúcar dos engenhos e o coco. Criou o bolo de macaxeira, úmido e caramelizado, que não precisa de trigo nenhum. Então, o que tudo isso significa? Significa que reduzir a mandioca a um simples acompanhamento no prato de comida é ignorar um dos artefatos de sobrevivência mais complexos da história humana. A gente está falando de um laboratório botânico de milênios. Essa raiz desenhou fronteiras, financiou rotas comerciais sombrias que alteraram a demografia do mundo e operou o milagre de juntar ciência indígena, colonização europeia e revolução técnica africana numa coisa só. O valor histórico, incalculável. É fundamental para quem escuta a gente ter consciência de que o ato de preparar uma tapioca de manhã ou botar uma colherada de farofa no almoço é carregar séculos de domesticação silenciosa. É testemunhar a resiliência de sociedades que olharam para um veneno mortal e descobriram como basear a existência ali. E para fechar com uma provocação para o futuro, tem um fato que mostra que essa influência cruzou o Atlântico na direção inversa também. No século XVIII, Portugal enfrentou uma crise de fome terrível, faltou trigo na Europa. E quem evitou o colapso na metrópole foi o envio massivo de toneladas de farinha de mandioca do Brasil para lá. O alimento da colônia salvou o império. E hoje em dia, a ONU e a FAO catalogam a mandioca não só como alimento acessível para a subsistência na África, Ásia e América Latina, mas como uma das culturas mais vitais para o futuro do planeta. Tudo pela resiliência climática dela. Ela suporta seca longa, sobrevive em solo ácido e pobre, tolera calor extremo e pede muito pouca água se comparada com milho ou trigo.
Diante de tudo isso, fica a reflexão inevitável para quem está nos acompanhando. Se uma planta sul-americana domesticada pelas mãos pacientes de povos originários já cruzou o oceano para salvar a Europata da fome séculos atrás e continua sendo o escudo contra as piores secas do Nordeste brasileiro, não seria a rainha do Brasil a maior arma secreta da humanidade contra as crises alimentares geradas pelas mudanças climáticas no século XXI? Fica o pensamento para a próxima refeição. Obrigado a quem mergulhou nessa história com a gente e até a próxima.